Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta foi a determinação feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo antes de ascensão ao céu. Jesus, ele determina aos seus discípulos para que os seus discípulos saíssem, fossem e anunciassem o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Esta foi a determinação do Senhor Jesus. O que quero dizer para você que é cristão e que empunha esse livro, a Bíblia Sagrada, em suas mãos, é que nós não temos que converter ninguém. Tudo que nós devemos fazer é pregar o evangelho a toda a criatura. É obedecer o ID de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa se o seu parente, se seu amigo, seu patrão não dá ouvido à pregação do evangelho, ou que esta Bíblia traz inserido, este livro traz inserido para a humanidade. Então, somente a responsabilidade sua e minha é de anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Quando folheamos esta Bíblia, nós encontramos a história de um homem chamado Noé, cuja Bíblia nos declara que ele, sendo um lavrador, foi chamado para construir uma arca. E da noite para o dia, ele teve que ser um matemático e um engenheiro. Deus passou-lhe para ele algumas medidas para construir uma embarcação. E determinou que mandaria dilúvio sobre a face da terra. E Noé passou 120 anos anunciando a mensagem do dilúvio. Porém, ninguém ouviu a Noé. Mas foi exatamente isso que Deus pediu para que Noé fizesse. Então, somente Noé formasse ou fizesse uma arca. A Bíblia nos declara que Deus determinou isso para Noé. Deus não determinou para que Noé convertesse ninguém, mas tão somente pregasse o evangelho. O próprio Jesus, antes de ascensão ao céu, Jesus também dá essa determinação aos discípulos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Meu amigo, eu não me importo se você ri deste evangelho. Não me importa se você ri da forma que eu ando, que eu prego ou que eu creio. Mas saiba de uma coisa, que as risadas que talvez você dá, pela fé que a sua mãe possui neste evangelho, com certeza terá grande consequência para a sua vida, tanto aqui quanto também na eternidade. A Bíblia nos declara e nos diz que Jesus determinou que fôssemos e pregasse o evangelho. Noé demorou 120 anos para construir a arca. Tempo suficiente para que toda o planeta Terra daquela época, todo ser vivente, todo ser humano, pudesse se converter à pregação de Noé. Mas tão somente a sua família, ele e a sua família entraram naquela arca. E depois o dilúvio veio sobre a terra e surpreendeu a todos. Noé demorou 120 anos anunciando este evangelho. Então somente nenhuma alma sequer foi salva, além da sua família. Não importa a quantidade de pessoas
que tem se convertido por intermédio do seu evangelho, ou do evangelho que você prega, a Bíblia Sagrada. Mas o que importa é que você está obedecendo o ID de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Anuncie esse evangelho no templo. Anuncie esse evangelho nas praças. Anuncie esse evangelho nas ruas. Anuncie esse evangelho pela live, pela internet. Mas anuncie esse evangelho. O próprio Jesus nos diz, no livro de Marcos, capítulo 3, verso 29, e o que está escrito lá? Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. E aí você me pergunta, mas o que é blasfemar contra o Espírito Santo? O que eu acredito que seja? Quando olhamos pelo retrovisor do tempo, nós podemos olhar e observar o tempo lá no Éden. E lá Deus deu a determinação para o casal chamado Adão, para o casal chamado Eva. E disse, de toda a árvore do jardim comerás, mas daquela que está no meio do jardim. O dia em que comer, certamente morrerás. E a minha Bíblia relata que o homem desobedeceu a Deus. O homem pecou contra Deus. Mas Deus não abandonou o homem. Deus, ao romper do dia, ao cair o dia, ao iniciar a noite, Deus vem sobre o jardim dizendo, Adão, Adão, aonde tu estás? E percebendo que o homem havia caído, havia pecado, a minha Bíblia nos diz que Deus perdoou o homem. Deus perdoou o homem do cordeiro, em que ele matou, ele vestiu o homem e perdoou o homem. Tirando o homem, sim, do jardim do Éden, para que o homem não viesse a comer da árvore da vida eterna, para que o homem não viesse permanecer no pecado eternamente. E o tempo se passou, e Deus providenciou o seu Filho amado Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio para salvar o homem. E quando ele estava lá na cruz, lá no Gólgota, ele orou enquanto todos blasfemavam e dizia, se tu és o Filho de Deus, salva-te, desce dessa cruz e nós vamos crer que tu és Filho de Deus. E a Bíblia nos diz que alguns blasfemavam e os próprios ladrões de igual modo. Salva a nós e a ti mesmo, e nós creremos que tu és Filho de Deus. Mas Jesus Cristo, ele fez uma oração e disse, Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. E nesse momento Jesus faz esta oração. Quando a minha Bíblia nos diz que aquele que pecar contra o Pai há perdão. Aquele que pecar contra o Filho há perdão. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não há perdão. Eu acredito agora que quando Jesus estava aqui em ascensão ao céu e disse aos seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas porém aquele que não crer será condenado. E a Bíblia nos diz que Jesus Cristo foi em ascensão ao céu a partir deste momento. Mas disse aos seus discípulos para que fosse para Jerusalém, até que do alto fosse revestido do poder, e que não deixaria os seus discípulos só, mandaria o Espírito Santo, o Consolador, para estar com eles todos os dias até a consumação do século.
Agora esse Espírito Santo veio. O homem pecou contra Deus no Éden, contra o Pai. O homem pecou contra Jesus, contra o Filho, no Gólgota crucificando. E agora, se você, nesse momento que ouve essa live, se você não der ouvido à voz do Espírito Santo, você estará blasfemando contra o Espírito Santo, pecando contra o Espírito Santo. E, portanto, agora, você perderá a grande oportunidade de confessar o seu pecado e ter o seu perdão garantido através do Espírito Santo. Porque é Ele que convence você dos seus pecados. É Ele que convence o homem do pecado. E quando o homem reluta contra o Espírito Santo, contra esta palavra que você ouve nessa tarde, com certeza você está pecando contra o Espírito Santo. Não terá mais uma quarta pessoa da Trindade para que possa te salvar. Só o Espírito Santo é Ele que convence você dos seus pecados. E é o grande momento que você tem, a oportunidade que você tem, é agora. Só existe uma chave que abre as portas do céu. É a chave do arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Arrependimento não há salvação, arrependimento de seus pecados. E eu desejo orar por você nesse momento. Eu desejo interceder por você e pedir para que Deus possa salvar e guardar a tua alma. Você pode até pecar, o homem até pecou contra Deus, pecou contra Jesus. Mas contra o Espírito Santo, você peca no momento que você resiste à sua voz. Desejo, nesse momento, orar por você. Quem sabe você foi tocado por esta palavra. E eu desejo, nesse instante, orar por você. E pedir para que o Senhor salve a sua alma. Que você possa, nesse momento, nesse instante, sentir o toque deste Espírito na sua vida. Oremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Bendito Deus e soberano Pai que está no céu. Graças te dou, Senhor, por este momento. Eu sei que sempre tem nos ouvido, Senhor. O Senhor sempre nos ouve. Eu oro neste momento. Peço a tua bênção e a tua graça. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome para todo sempre. Oro por este homem. Oro por esta mulher. Que não importa, ó Deus, seus pecados e suas maldades. Não impute contra eles, ó Deus, mas os perdoa. E peço em nome de Jesus Cristo, escreva o seu nome no livro da vida. E lhe dê vida com abundância, meu Deus. Porque a tua palavra nos diz que aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Esta palavra que foi tocada na alma e da vida deste homem. Que o teu Espírito Santo agora repreenda todo vício. Perdoe todos os pecados. Senhor, escreve o seu nome no livro da vida. Abençoa a minha nação, Brasil. Para que cada dia, Senhor, possamos ser dependentes de Ti. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
a partir das 16 horas, 18 horas, 6 horas da tarde, 18 horas. Estamos aqui orando pelo Brasil e pelo mundo. E você é convidado para, durante esses momentos, orar conosco. Fiquem todos a paz do Senhor Jesus. Shalom Lehitraot. Laila Tove. Não somos perfeitos, só perdoados.